da rede Camões de Rio Claro, da Escola Estadual Zita de Codói Camargo, Escola Estadual Marciano de Toledo Pisa. E, enfim, vamos à primeira pergunta, que é em que a Aline, né, coloca que como com o Dia das Mulheres se aproximando, pensando em tudo que ele representa, se você acredita que no presente momento as mulheres conseguem, de forma igualitária, alcançar um alto cargo como o qual você ocupou quando comparado aos homens. Acho que infelizmente ainda não. Quer dizer, o cargo que eu ocupei foi de juíza no estado do Rio de Janeiro. Na época que eu entrei, já tem muito tempo, foi no século passado, né, nos anos 1980, quer dizer, há praticamente 40 anos, em que eram muito poucas as mulheres juízas. Né? Mas com o tempo foram aumentando. Aliás, na época, eu me lembro que em São Paulo ainda não existia nenhuma mulher juíza quando eu ingressei na magistratura. Mas com o tempo foram mais mulheres, e hoje, com certeza, no Rio, as mulheres são a maioria dentre os juízes de primeiro grau. Né? Por quê? Porque é mais fácil, sim, porque o ingresso na magistratura, né, a pessoa para se tornar juiz faz um concurso. E aí, com isso, as mulheres conseguiram entrar. Né? Nos tribunais superiores, ainda há muita desigualdade, muita dificuldade de acesso. Basta ver que no Supremo Tribunal Federal, né, dos 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, só duas são mulheres. Né? Enquanto na população as mulheres são mais da metade da população. Então ainda há dificuldade sim, há desigualdade sim para o acesso a esses cargos. Bom, vamos à segunda pergunta, que é também a Aline pergunta se você já passou por alguma situação onde foi inferiorizada em sua profissão por ser mulher. Não, nunca passei, não. Talvez tenha tido sorte, né? Porque muitas mulheres passaram e ainda passam por preconceitos, por discriminações nas suas atividades profissionais. Eu, como juíza, efetivamente nunca sofri nenhum preconceito. A única coisa que existia era uma certa surpresa, né? Porque, como eu falei, na primeira pergunta, eram poucas mulheres ainda, e, além de tudo, eu era bem jovem, né? E ainda tinha uma aparência mais jovem ainda, já tinha 30 e poucos anos, mas parecia ter menos. E também não me vestia assim como as pessoas esperam que um juiz se vista, né? Me vestia mais, a forma mais descontraída. Então, o que acontecia era que as pessoas se espantavam, né? Às vezes não acreditavam que eu era juíza, né? Advogados, partes, né? Pessoas que iam, enfim, que recorriam ao judiciário, quando chegavam e se deparavam comigo, achavam estranho, não tinha cara de juiz, né? Mas é só isso, só um certo espanto, né? Mas preconceito, efetivamente, acho que tive a sorte, acho que eu posso dizer que tive a sorte de não sofrer nenhum preconceito. A terceira pergunta, por que ainda existe na mente das pessoas uma diferença entre homens e mulheres e como combater isso? Na verdade, são, né, séculos de desigualdade, né, séculos de predomínio de uma cultura patriarcal, né, que via a mulher como inferior, como objeto, como destinada simplesmente a procriar e a cuidar dos filhos, a cuidar da família, né? Fomos avançando muito com o tempo, né? As mulheres cada vez mais foram saindo de casa, trabalhando,
ocupando funções e profissões que antes eram vistas como masculinas, né, ocupando funções, inclusive, no campo político, né, no campo de governos. E, aliás, né, os países que têm tido melhor desempenho nesse problema tão grave, né, que estamos enfrentando, nesse problema da pandemia, os países que têm tido melhor desempenho são países governados por mulheres, né, como, por exemplo, a Alemanha e a Nova Zelândia, né? Mas esses avanços ainda não são suficientes, né? Há muito a avançar, né? Ainda há desigualdade em salários, desigualdades em oportunidades, desigualdades nessa ocupação de cargos públicos, né? As mulheres ainda são exceções é, como governantes, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é a primeira vez que há uma mulher vice-presidente, né? Mulher presidente nunca houve. Então, há muito ainda que avançar, né, no sentido de uma plena igualdade. E cabe principalmente a vocês, né, das novas gerações, romper definitivamente com essa cultura patriarcal, com essa cultura de desigualdade, né, e fazer isso em todos os momentos, né, repelindo qualquer manifestação de desigualdade em todos os lugares, né, nas suas casas, na escola, quando tiverem mais velhos, quando forem trabalhar, enfim, em todos os lugares, né, sempre mostrar que as pessoas são iguais, as pessoas nascem iguais e devem ser respeitadas e devem ter as suas oportunidades garantidas de forma igual, sem quaisquer discriminações. A última pergunta é qual o recado que você deixa aos alunos da rede pública de ensino? Acho que em primeiro lugar, o primeiro recado é o de defender e fortalecer sempre o ensino público gratuito e pleitear sempre um ensino público gratuito de qualidade, né? A educação é um direito fundamental, é um direito que tem que ser garantido a todas as pessoas, né? E lutar para preservar a escola pública e para fazer dela uma escola cada vez melhor é fundamental, né? Desde a exigência que se deve fazer aos professores de dedicação e de preparo, mas também por parte dos alunos, né, fazer a sua parte, né, estudar com muita vontade, com muito empenho, né? Além disso, né, o segundo recado que eu dou é aproveitar o conhecimento que vem da escola e que vem do estudo, que vem dessa oportunidade de exercer esse direito de aprender, né? Usar esse conhecimento para lutar por um mundo melhor, né? Para lutar por um mundo em que todas as pessoas sejam igualmente respeitadas, né? Sejam tratadas de forma igual, tenham as mesmas oportunidades de ter uma vida confortável, né? Essa luta por um mundo melhor que depende de vocês, né, jovens dessas novas gerações, é fundamental para que possamos ter sociedades mais justas, em que todas as pessoas tenham condições satisfatórias de sobrevivência e tenham maiores oportunidades de ser felizes. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar falando para vocês, estudantes.